falando sobre a família, nós vamos falar um pouquinho sobre a inteligência emocional. Mas antes de falarmos, o que é inteligência emocional e como nós podemos desenvolver a inteligência emocional, nós vamos conhecer um pouquinho o que são as nossas emoções. As emoções, elas fazem parte da nossa natureza humana. Então, é algo que todos nós temos. Criança, adolescente, adulto, idoso, todos nós possuímos emoções. E as principais delas são a raiva, a alegria, a tristeza, o nojo e o medo. Mas existem muitas outras. Elas são a resposta aos estímulos externos do nosso corpo. É o anterior, pai. Isso, aos estímulos externos do nosso corpo e desenvolve de acordo com as experiências pessoais, comportamentais e fisiológicas, gerando um sentimento de prazer ou de descontentamento. Por exemplo, quando a gente vivencia uma situação na qual nós sentimos raiva, nós vivenciamos uma situação na nossa vida, nós sentimos raiva, consequentemente nós vamos nos sentir descontentes, vamos sentir irados, revoltados, estressados e por aí vai. Nós desenvolvemos isso através dos estímulos que a gente recebe da nossa sociedade, por exemplo, do nosso trabalho. Quando a gente vivencia uma situação muito estressante, e aí o nosso patrão estressa a gente de uma maneira inexplicável, nós não vamos nos sentir alegres, nós vamos nos sentir raivosos. As emoções, elas geralmente são espontâneas, então a gente não consegue, muitas das vezes, escolher o que nós vamos sentir. Se a gente vivencia um momento triste, a emoção que nós vamos sentir é a tristeza. Se a gente vivencia um momento alegre, um momento contente, um momento prazeroso, nós vamos sentir a alegria. Seria muito fácil, né? Se a gente pudesse escolher, aconteceu uma situação estressante, mas eu vou ficar contente, vou ficar alegre, vou ficar tranquilo. Aconteceu uma situação triste, mas eu vou me manter contente. Mas não, elas acontecem de formas espontâneas e muitas das vezes nós não conseguimos escolher o que nós vamos sentir. E isso é normal. Pode passar. E aí eu coloquei um exemplo que eu gosto bastante, né? Para a gente entender de forma mais tranquila o que são as emoções. Para quem não conhece esse filme, e eu indico, né? Principalmente para quem tem filho criança ou adolescente, é um filme muito divertido chamado Divertidamente. O nome já fala, né? E aí no filme conta a história de uma família que está passando por uma mudança, né? Eles estão mudando de cidade. E aí demonstra todas as emoções na cabeça do pai, da mãe e da filha. E aí tem a alegria, que é a personagemzinha amarela, geralmente ele é muito animado, muito contente. Tem a raiva, que geralmente é muito explosivo. Tem o medo, que tem pavor de todas as situações. Tem também o nojinho, né? A menina que tem nojo de tudo. E tem a tristeza. Então é um filme que mostra assim, de forma bem simples como funcionam um pouco as emoções na nossa cabeça. É claro que não existem seres na nossa cabeça que ficam controlando a nossa cabeça como no filme, né? No filme é só um exemplo. Mas ele mostra de uma forma bem divertida como funcionam as emoções na nossa cabeça. E já fica aqui uma dica minha para quem tem filho, ou até mesmo para quem não tem. Fazer uma noite de filme e botar o filme Divertidamente. Recomendo. E aí, para que servem essas emoções na nossa vida, né? Se imagine na seguinte situação. Você está andando tranquilamente pela rua, está caminhando lá, bem tranquilo, saiu para tomar um sorvete, e aí, do nada, na sua frente, aparece um cachorrinho desse, bem bonitinho, bem calminho, bem tranquilo, indo para perto de você. Com essa boquinha bem pequena, essa cara bem assustadora. E aí ele chega perto de você. Ele vai para cima de você e o dono não consegue controlar ele. Qual será a sua primeira reação? A minha com certeza vai ser correr. Porque além de ter medo de cachorro, esse é um cachorro bem assustador. Eu tenho certeza que ninguém aqui vai querer fazer carinho nesse cachorro ou se aproximar dele de alguma forma, né? Pode passar. E é para isso que servem as emoções. As emoções, elas servem como meio de comunicação entre os membros de uma mesma espécie ou até mesmo de espécies diferentes, como por exemplo no caso do cachorro. O cachorro, ele está demonstrando que ele está sentindo alguma coisa. Ou raiva, ou um incômodo, fome,
algum tipo de dor, e a nossa reação vai ser fugir, vai ser correr, e não ficar perto desse cachorro. Então é para isso que servem as emoções. Elas servem para a gente se comunicar. Por exemplo, dentro da nossa casa, nós acordamos, não acordamos muito bem, estamos nos sentindo talvez tristes. Talvez a outra pessoa ela não consiga saber ou adivinhar, mas tem como a gente se comunicar, tem como a gente demonstrar, tem como ela saber de alguma forma. E ela serve também para facilitar o nosso desenvolvimento social. Pode passar. Agora que nós já entendemos, né, um pouquinho das nossas emoções, como elas surgem e para que elas servem, nós vamos falar o que é inteligência emocional. De acordo com Daniel Goleman, é a capacidade de reconhecer, entender e gerir os sentimentos e emoções, tanto próprio como dos outros. É basicamente, né, a capacidade que a gente tem de observar, perceber, expressar, entender as nossas emoções de uma forma saudável. E aí a gente consegue fazer isso em nós e nos outros, nos regulando. Por exemplo, eu acordei e eu estou me sentindo triste. Eu posso fazer duas escolhas. Eu posso regular aquela emoção, continuar o meu dia a dia e lidar com aquela emoção de forma saudável, ou eu posso me entregar àquela emoção, ficar em casa trancado e triste. E aí vai de cada pessoa, né? Você saber regular o que você está sentindo. Tudo bem você levar o seu dia normal, e tudo bem também você decidir ficar em casa e esperar aquele momento difícil passar, né? A inteligência emocional, de acordo com Daniel Goleman, ela é baseada em 5 competências e habilidades. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essas competências. Começando primeiro pela autoconsciência, que é a capacidade de reconhecer suas próprias emoções, compreender como elas surgem e de onde elas vêm, e de que maneira elas se manifestam. Muitas das vezes, né, a gente não consegue entender o que a gente está sentindo e a gente não consegue lidar com as nossas emoções. Então é importante ter essa autoconsciência para que a gente possa reconhecer o que a gente está sentindo, como a gente está se sentindo e lidar com aquilo de maneira saudável, né? Como, por exemplo, eu falei anteriormente no caso da tristeza. Às vezes a gente está sentindo aquele sentimento, aquela emoção e a gente não entende o porquê, como ela surgiu, o que é de fato. Mas aí quando a gente desenvolve a nossa autoconsciência, a gente consegue entender qual é aquela emoção que está predominando naquele momento, como ela surgiu e o que nós podemos fazer para lidar com aquela emoção naquele momento. Tem também a autorregulação, que é a capacidade de lidar com as suas próprias emoções, conseguindo identificar o que está sentindo, qual foi o causador daquela emoção e lidando de maneira correta. Pode passar. Tem também a automotivação, que é a capacidade de se motivar, de se manter motivado. E para isso nós precisamos usar as nossas emoções ao nosso favor, em prol de algum objetivo específico, seja ele no trabalho, seja ele na sua igreja, na sua casa, na sua roda de amizades. E aí eu deixo um questionamento aqui, que fala assim: de que maneira eu posso gerir minhas emoções de modo em que eu possa tomar decisões sábias dentro e fora do meu lar? Eu trouxe um exemplo aqui meu que é um pouco recente, né? Na faculdade a gente faz um trabalho no final de todo o curso, chamado TCC, que é um trabalho de conclusão de curso. E aí, para quem não conhece, ele é um trabalho que demanda muito tempo, muito esforço, muito estudo. E além da gente escrever aquele trabalho, né, montar todo o trabalho, a gente precisa apresentar para uma banca que vai avaliar a escrita, vai avaliar a estrutura do trabalho, vai avaliar a sua apresentação e decidir se você está apto ou não a concluir aquele curso. Então, é um trabalho que gera muito estresse, muito cansaço mental. E muitas pessoas ficam muito nervosas, tem pessoas que desistem do curso já no final por conta daquele trabalho. Então, ele demanda um esforço muito grande. Claro, né, que quando a gente faz a graduação, a gente consegue fazer o trabalho, só que muitas pessoas não conseguem administrar o tempo do trabalho, a apresentação, e acabam desistindo.
E aí, na época que eu fui fazer o meu trabalho, eu fiquei muito nervosa, porque eu fiquei confusa com relação ao tema, fiquei confusa no que eu ia abordar, porque eu queria um tema e a minha orientadora pediu para eu trabalhar um outro tema, que era próximo ao que eu queria trabalhar, mas ela pediu para eu desenvolver de outra forma. E aí eu fiquei muito nervosa, e nos momentos de escrita, que eu sentava para escrever, eu escrevi uma parte e aí eu percebia que eu estava ficando muito ansiosa, muito chateada, muito insegura, com medo absurdo de apresentar aquele trabalho que para mim parecia um monstro de 7 cabeças. E aí, quando eu percebia que eu estava chegando ao extremo do nervosismo, do medo, da insegurança, eu saía do meu quarto, ia para o quarto das minhas irmãs, chamava a minha mãe e pedia para conversar com elas, né, com as minhas irmãs e com a minha mãe. E aí eu conversava, falava do trabalho, falava do que eu estava fazendo, e aquilo me ajudava a organizar as minhas ideias, a aliviar o nervosismo e ficar mais calma. Então, quando eu voltava para fazer o trabalho novamente, eu já voltava mais leve, com as ideias organizadas, um pouco mais segura, porque elas me passavam bastante segurança. E foi esse processo durante todos os meses que eu fiz o trabalho, né? No final eu consegui apresentar, deu tudo certo e foi tudo tranquilo. Mas durante o período de escrita, eu fiquei muito nervosa, eu ficava muito apavorada, eu achava que eu não ia conseguir. E diversas vezes eu chegava lá e elas falavam: o que está acontecendo? É o trabalho, né? Eu falava: E aí a gente conversava, a gente trocava ideia, elas iam me dando ideia, eu ia falando o que eu estava escrevendo, ia falando para poder gravar também, e lembrar do que eu estava escrevendo, organizar as ideias, e no final deu tudo certo. Então nós podemos usar as nossas emoções ao nosso favor, basta encontrarmos situações para que elas se desenvolvam. Tem também a empatia, que é a capacidade de enxergar as situações pela perspectiva dos outros, e isso vai além do conceito conhecido como se colocar no lugar dos outros, né? Muitas das vezes a gente pensa na empatia se colocando no lugar dos outros. Eu entendo que pessoa X está passando, que eu estou me colocando na situação dela. Mas na verdade, a gente nunca consegue entender de fato o que a pessoa está passando. Mesmo tendo empatia, nos colocando no lugar da pessoa, a gente de fato nunca consegue entender. E aí cabe a gente reconhecer que todas as pessoas passam por um processo diferente. Todas as pessoas sentem coisas diferentes e lidam de forma diferente. Talvez eu lide com a minha ansiedade de uma forma diferente que meu amigo sente, trabalha. Talvez eu lide com a minha tristeza de uma forma diferente que a minha mãe, meus filhos, esposa lide. E aí cabe a nós reconhecer que essas pessoas também estão passando por um processo. Assim como você se sente triste, a pessoa que convive com você na sua casa, ou no seu meio familiar, ou na sua roda de amizade, também sente tristeza. Assim como você sente medo, sente nervosismo, se sente ansioso, a pessoa que está com você também sente. E muitas das vezes a gente quer aquela compreensão por parte do outro, né? A gente quer que o outro compreenda a gente e o que a gente está vivendo e sentindo, e a gente esquece de compreender o outro. Então é muito importante a gente se atentar para esses detalhes. Que assim como nós estamos enfrentando algum processo, o outro também está enfrentando. E a gente pode prestar apoio, pode ajudar, pode cooperar. E por último, as habilidades sociais, que é o conjunto de capacidades desenvolvidas na interação social. E aí eu coloquei ali um círculozinho para exemplificar quais são as competências sociais, né? Que é assertividade, inteligência afetiva, comunicação, relações, autoestima, respeito, simpatia e emoções, né? É muito importante a gente desenvolver essas competências para a gente lidar com as outras pessoas, não só dentro do nosso lar, mas também no nosso trabalho, no nosso meio de amizades. Pode passar. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importância, né, de desenvolver inteligência emocional no contexto familiar. Todos nós experimentamos diferentes tipos de emoções ao longo dos dias. E é importante que saibamos lidar com cada uma para que não hajamos com impulsividade. Nossas emoções podem levar a um efeito em cadeia. Aí eu botei ali um exemplo, né, de um momento agradável em família e uma discussão sem resolução de problemas. Muitas das vezes, quando a gente está enfrentando algum tipo de processo ou algum tipo de problema, por exemplo, no quesito raiva, a gente age muito com a impulsividade.
a gente acaba estourando, vamos dizer assim. A gente fala palavras que não devemos falar, agimos de forma que não devemos agir, e aí as nossas atitudes elas podem levar um efeito em cadeia. Por exemplo, uma família onde o marido já acorda estressado, e aí ele acorda estressado com alguma situação do dia a dia. Aquela atitude dele vai estressar a esposa, porque a esposa também vai ficar estressada e preocupada com aquela atitude dele. E aí, consequentemente, o filho também vai. Então, uma coisa que começou no marido, no esposo, ou na esposa, né, passa para o outro e vai passando. E aí aquela criança vai para a escola, desconta aquele estresse nos colegas ou na professora, e aí a professora fica estressada, desconta em casa também, e vai virando uma cadeia sem fim, né? E aí eu botei o exemplo para a gente parar para refletir. Quando a gente acorda no nosso meio familiar, né, e a gente tem uma manhã agradável, tem um café da manhã agradável, a gente vive momentos iniciais do dia agradáveis, a gente vai para o trabalho mais leve, a gente vivencia aquela atividade, né, seja na escola ou seja no trabalho, de forma mais leve e tranquila. E aí a gente consegue ter um dia mais proveitoso. Quando a gente acorda e já surge uma discussão, um estresse ou algo do tipo, a gente já vai para onde nós precisamos ir, seja a escola ou trabalho, de forma estressada, e aí o problema não é resolvido. Tem também a forma como nós reagimos a cada uma das emoções nos ajuda a alcançar nossos objetivos pessoais e profissionais e nos auxilia a desenvolver, cultivar relacionamentos saudáveis com uma vida mais equilibrada e feliz, né? Como no caso que eu citei aqui a respeito do meu trabalho. Eu estava muito nervosa naquela época, mas eu consegui alcançar o meu objetivo. O meu objetivo era apresentar o trabalho e concluir o meu curso. E eu consegui, porque eu geri aquelas minhas emoções, eu trabalhei aquelas emoções em prol do meu objetivo, que era concluir o meu curso. Então nós podemos fazer isso na nossa vida de acordo com os objetivos pessoais que nós temos. Eu quero ter um dia mais proveitoso. Então eu vou trabalhar as minhas emoções para que eu tenha um dia mais proveitoso. Eu quero uma mudança no meu trabalho, eu quero que as pessoas me vejam de forma diferente. Então eu vou agir de forma com que eu lide com as minhas emoções para que as pessoas, me vejam de forma diferente. Dentro da família, o estado emocional de cada um dos membros vai determinar o tipo de vínculo e o tipo de relação existente, o que certamente acabará por influenciar as emoções e os comportamentos dos outros integrantes. Como eu citei, né, anteriormente, se o marido acorda estressado, consequentemente ele estressa a esposa, que consequentemente vai estressar o filho. E aí nós vamos seguir esse ciclo até o final do dia. Se o marido acorda de forma agradável, de forma carinhosa, de forma calma, a esposa também vai ter um dia mais agradável. E o filho também vai ter um dia mais agradável. Eu vejo muitos pais, né, falando que não conseguem ter um vínculo com seus filhos, muitas esposas falando que não conseguem criar vínculos com seus maridos, mas tudo vai basear nas nossas emoções, porque muitas das vezes a gente se estressa ou passa por uma situação e acaba descontando sem querer em quem não tem nada a ver com a situação. E aí aquela pessoa vai se esfriando, vai se afastando, vai se entristecendo. Eu posso perceber isso principalmente nas relações familiares com relação a mãe e filho, né? Eu sou professora também, além de psicóloga, e na escola a gente percebe muito isso. A mãe ou o pai que ou cobra muito do filho, ou que não usa palavras certas na hora de falar com o filho, e o filho acaba se afastando. Não se sente seguro para falar com aquele pai, ou para falar com aquela mãe sobre o que está passando. E muitas das vezes encontram em nós, professores, né, um apoio da qual não tem em casa. Um exemplo disso é a semana de provas. Quando chega a semana de provas, as crianças já chegam na escola assim: minha mãe falou que eu preciso tirar 10, porque se eu não tirar 10, não é suficiente para ela. Minha mãe falou que eu preciso fazer X coisa. Se eu não fizer, não vai ser suficiente para ela. E aí, às vezes, aquela criança tira 8. A média da escola, vamos supor, é 10. A criança tira 8, que é uma nota boa, muito boa.
E aí chega em casa, aquela mãe fala que não é o suficiente. E aí a criança acaba ficando com aquele sentimento e se afastando da mãe. E vai crescer afastado da família e depois os pais não conseguem entender. Porque não tem uma boa relação com o filho ou porque a esposa não tem uma boa relação com o marido. Eu costumo falar que relacionamentos, né, sejam eles pessoais, familiares ou de amizade, são cultivados. Nós precisamos cultivar da maneira correta. Se eu estou cultivando um relacionamento baseado na raiva, no estresse, na impulsividade, é aquilo que eu vou colher. Mas se eu estou baseando o meu relacionamento na compreensão, na amizade e no carinho, é isso que eu vou colher também. E aí eu separei aqui algumas práticas para a gente desenvolver a inteligência emocional no contexto familiar. O primeiro é, aprenda a identificar, e aí, gente, vocês podem tirar foto, anotar, depois pedir, né? Que é muito essa parte aqui é muito importante a gente lembrar. O primeiro é, aprenda a identificar e reconhecer suas emoções. Quais são os gatilhos que disparam seus diferentes estados emocionais? O que fez você ficar daquela forma ou sentir aquilo? Por que aquilo aconteceu? E qual tipo de comportamento suas emoções desencadeiam? E principalmente, o que nós podemos fazer para mudar aquilo? Vou dar um exemplo aqui da raiva. A esposa pediu o marido para fazer uma coisa dentro de casa. E aí o marido esqueceu, não fez, ou não conseguiu fazer no tempo que ela pediu. O que a esposa vai sentir? Automaticamente, o que ela vai sentir? Muita raiva. Não é raiva não, muita raiva. Ela vai se sentir muito raivosa, porque ela pediu para ele fazer uma coisa, com certeza ele fez outras coisas, mas não fez aquela atividade que ele pediu. E aí o sentimento que surgiu nela, a emoção que surgiu nela foi a raiva. Por que aquilo aconteceu? Porque ela pediu para ele fazer uma coisa e ele não fez. Talvez por esquecer, ou por priorizar outras coisas. E aí, qual foi o comportamento que aquilo gerou? Ela ficou com raiva, consequentemente, gritou com ele, brigou com ele, e aí gerou uma discussão. O que nós podemos fazer para mudar isso? Eu costumo anotar tudo que eu preciso lembrar, que eu tenho uma memória... Impossível. Impossível. Eu costumo anotar tudo, né? E aí vai uma dica para os maridos e para as esposas. Anotem. Anotem, colhem na geladeira, cola no guarda-roupa, anota na sua agenda. Sua esposa pediu para você trocar o gás. Esposa, anota na geladeira, bota lá, em letra bem grande. O gás precisa ser trocado amanhã. Qual o tamanho da geladeira? Ocupa toda a geladeira, né? Ou então anota lá, ó, compra aqueles bloquinhos de post-it. Eu preciso disso, 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 disso. A esposa, tá faltando isso, isso, isso e isso. Com certeza, ele vai passar uma hora e ele vai olhar. Então, e também não custa falar. Tem pessoas que pensam assim, né? Falei uma vez é suficiente, não preciso falar novamente. Gente, tem cabimento. Se nós, mulheres, esquecemos, os homens também esquecem. Então, se você quer que ele lembre de alguma coisa, ou ela lembre de alguma coisa, use uma tática diferente. Não está adiantando falar, pedir, conversar, anota. Porque aí ele vai passar lá, vai ver e vai fazer. E aí você não vai sentir raiva, você não vai brigar com ele e as coisas vão melhorar, de pouco em pouco. Expresse suas emoções aos seus familiares. É muito melhor explicar que está com raiva ou triste e o porquê do que responder aos gritos sem que eles entendam qual é o motivo dessa atitude. Muitas das vezes, né, a gente se encontra muito estressado, irritado, triste por algum motivo e aí a gente quer que a outra pessoa adivinhe o que a gente está passando, o que a gente está sentindo. E assim como nós, as outras pessoas não têm bola de cristal. Mas aí você pode falar, mas ele viu, ou ela viu que eu senti tal coisa, que eu passei por determinada situação. Mas a outra pessoa não é obrigada a saber o que você está sentindo. Precisa ter a comunicação. Olha, hoje eu estou me sentindo triste, eu gostaria de ficar mais quieto, mais calado. Ou eu estou com muita raiva por um motivo X. E conversar. Agir com impulsividade, gritar, quebrar as coisas,
Se esgoelar, não vai adiantar nada. O problema só vai crescer e virar uma bola de neve. É muito mais fácil, garanto para vocês, é muito mais fácil, mais tranquilo a gente chegar e conversar e explicar o que está sentindo do que esperar o problema aumentar, gritar e gerar uma discussão desnecessária para depois ter que resolver esse problema. É muito mais fácil você chegar e conversar, olha, eu estou muito triste hoje, não estou me sentindo bem, aconteceu essa situação, não estou feliz, estou com raiva, então eu prefiro ficar mais quieto hoje, do que você esperar o problema crescer e aí jogar tudo no seu parceiro ou na sua parceira de forma desnecessária, como se ele fosse um depósito. E nós não somos depósitos. Assim como o outro também não é. Nós não podemos e não devemos ficar depositando nossas emoções, nossos problemas, nossas coisas nas outras pessoas. Nós podemos sim conversar de forma pacífica e sábia e resolver o problema sem depositar essas tristezas, essas emoções que a gente não está sabendo organizar na outra pessoa. Conheça a sua família. E eu achei muito engraçado, né, a gente falar conheça a sua família. Que a gente pode pensar assim, eu moro com meu esposo, eu vivo com meu esposo há 20 anos. Com certeza eu conheço ele. Ou o meu filho nasceu de mim. Com certeza eu conheço o meu filho. Mas muitas das vezes, quando a gente para conversar e para entender o que o outro está sentindo ou vivendo, a gente percebe que a gente não conhece. E por isso que a gente precisa conversar com eles. E aí está escrito assim, aprenda a perceber como eles se sentem diante de determinadas situações, desenvolva a sua empatia e a compreensão dos outros. Às vezes, mesmo vivendo juntos, 5, 6, 7, 10 anos, se a gente não tem um diálogo, se a gente não conversa, a gente não conhece o outro. A gente não sabe o que incomoda, a gente não sabe o que ele sente. Fora que nós estamos em constante evolução. Então, se você conhece seu filho que tinha 5, 6 anos, quando ele tiver 8, 9, 10, ele não vai ser mais aquela mesma criança. Ele vai sentir coisas diferentes, vai gostar de coisas diferentes. Por isso que nós precisamos estar nos conhecendo constantemente. Assim a sua esposa. Eu conheci a minha esposa e ela gostava de rosas vermelhas. Talvez agora ela goste de girassol. Talvez agora ela nem goste de flor. E aí você só vai saber se você conversar com ela e procurar entender do que ela gosta. Eu conheci o meu marido e ele gostava de comer o arroz assim. Talvez agora ele não goste mais desse arroz. Talvez ele prefira macarrão. E aí você não sabe, porque você não interage, você não conversa e não consegue entender. Por isso que é importante a gente ter nossos momentos de conversa, ter o tempo de qualidade, tanto o esposo com a esposa, como com os filhos também, para que a gente possa se conhecer constantemente, porque as mudanças ocorrem. O que eu gostava há 2 anos atrás não é o que eu gosto hoje em dia. E nós vamos mudando constantemente. Embaixo. Desenvolva um estilo de comunicação positivo. Escute-os, deixe que expressem suas emoções, que contem como se sente, não julgue ou subestime. Seja assertivo para se comunicar, se expresse sem ofender, peça respeito e respeite os demais. Muitas das vezes a gente quer que o outro respeite a gente sem que a gente respeite ele. Isso é uma situação bem frequente no nosso meio familiar, né? Nós vamos conversar e aí a gente usa palavras ofensivas, palavras duras de se ouvir e a gente quer que o outro entenda e receba aquilo de maneira positiva. E o outro não é obrigado a receber isso. Na verdade, se você não gosta que as pessoas falem com você de forma rude, ofensiva, o outro também não vai gostar. E aí a gente costuma, né, quem trabalha, quem estuda, até mesmo nas relações da igreja, né, a gente costuma tratar o outro muito bem. Por exemplo, o pastor. O pastor vai na minha casa, o pastor convive comigo, eu respeito muito ele, porque na igreja ele é uma figura de autoridade. Talvez ele seja mais velho do que eu. Só que como a pessoa que você convive dentro da sua casa, você não respeita, você usa palavras duras. A gente tem esse costume muito feio, né? De tratar os outros melhor do que a gente trata as pessoas de casa. E aí eu vi um vídeo muito interessante que mostrava uma família. E aí o marido falava assim, fulano, eu posso usar esse copo aqui? Era um copo chique, né? Uma taça muito chique. Ele falava, a gente pode usar esse copo aqui hoje no jantar? E a esposa falava, não, que isso? Esse copo é muito caro. Eu ganhei de fulano de tal e ele custa tanto, é um copo muito
pode usar, não. A gente vai usar, você vai estragar o nosso copo, vai quebrar o nosso copo, vai deixar o jogo desigual. Não, não. Usa o outro copo. E aí dá aquele copo de requeijão pro esposo. E aí a moça deu um copo de requeijão. E aí no dia seguinte, ela recebeu uma família de amigos na casa dela. E aí ela montou aquela mesa maravilhosa, com os pratos mais caros que ela tinha no jogo de jantar dela, com os melhores talheres e os melhores copos. E aí depois o marido falou com ela, pra mim tem que ser o copo mais barato e o copo de requeijão. E pra família que vem de fora, você dá a taça mais cara, o prato mais caro e os talheres mais caros. E às vezes a gente cai nesse erro, né? De que pro outro tem que ser melhor, mas de dentro de casa não, pode ser qualquer coisa. E a gente precisa parar com isso. Para as pessoas de dentro da nossa casa, nós precisamos sim dar o melhor, constantemente. E usar palavras e de atitudes que sejam o melhor sempre. Muitas das vezes também nós nos encontramos estressados e aí a gente acaba falando muitas coisas da qual a gente não queria falar e da qual a gente não deveria falar naquele momento. Por isso que é importante que a gente se encontre calmo e pacífico para poder conversar. Porque na hora da raiva a gente acaba falando muitas coisas, muitas palavras desagradáveis e ofendendo as pessoas. Por isso que eu botei ali, ó, desenvolva um estilo de comunicação positivo. Se você está percebendo que você está estressado para ter aquela conversa naquele momento, espera um pouquinho, se acalma. Aí você pode pensar, mas eu vou esquecer tudo que eu tenho para falar. Anota. Pega um caderninho, ó. A gente vai conversar sobre isso, 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 isso. E aí quando você se encontrar mais calmo para resolver aquele problema, você chega e conversa. Com certeza o problema vai ser solucionado de uma forma mais tranquila do que seria se você estivesse usando palavras ofensivas ou faltando com respeito. Embaixo. Expresse seu amor e seu afeto. Não economize nos gestos e palavras de carinho. Todas as pessoas precisam de amor, carinho e atenção. Eu tenho certeza, se eu perguntar assim, ó, quem aqui gosta de receber carinho? A maioria das pessoas vão falar que sim. Pode ter um ou outro que não gosta, ou que não é muito de sentir, né, de demonstrar, mas com certeza a maioria das pessoas vão falar. Se eu perguntar aqui, quem gosta de receber um mimo, um presente? Todas as pessoas, basicamente, todas as pessoas vão falar que sim. Eu também gosto. E a gente constantemente demonstra os nossos sentimentos aos nossos amigos, às vezes as pessoas da igreja, as pessoas do trabalho. E nós nos esquecemos de demonstrar esse mesmo amor e afeto dentro da nossa casa. Por conta da rotina, por conta do costume, enfim, por vários outros fatores, né? E a gente precisa lembrar disso, que a gente precisa demonstrar o amor e afeto para as pessoas que estão junto com a gente. Lá na minha casa, né, minha mãe teve 4 filhos. Teve agora um nenenzinho. 4 filhos. E constantemente ela está indo demonstrar o carinho dela. Às vezes ela vai, chega lá no quarto e dá um beijo de boa noite. Dá um abraço. Aí vai na outra, esqueci de beijar você. Vai lá e dá um beijo. Eu acho isso muito engraçado. Às vezes eu não falo com ela a respeito disso, mas eu acho muito engraçado. E a gente também, a gente aprendeu a desenvolver isso. Às vezes ela está lá na cozinha e a gente vai dar um abraço. Ou está deitada no quarto e a gente vai lá e deita junto e fica lá conversando. São pequenos gestos que ao longo dos dias fazem toda a diferença. Na vida da pessoa e na sua vida também. Que assim como a gente gosta de receber carinho, afeto, amor, a outra pessoa também gosta. Como nós gostamos, assim como nós gostamos, né, de ser tratados bem, de ser lembrado, de receber aquele mimo, a outra pessoa que está com a gente também gosta. Então, já que a gente gosta de receber, a gente precisa fazer pelo outro também. E o outro, assim, vai acabar dando aquele estalo e lembrando, nossa, minha esposa faz tanto por mim, vou passar aqui e vou comprar isso para levar para ela. Ou vou chegar em casa e falar uma palavra bonita para ela, vou mandar uma mensagem carinhosa para ela. As nossas atitudes, elas desencadeiam muitas coisas, sejam boas ou ruins. Legal. Legal. Seja tolerante e respeitoso. Compreenda que em uma família, como em qualquer outro tipo de relacionamento, existem pessoas diferentes, com seus gostos, maneiras de agir e de pensar. Aceite que a tolerância e o respeito são fundamentais para evitar conflitos e que são justamente as diferenças que nos enriquecem, que nos completam. Muitas das vezes a gente deixa aquela tolerância de lado, né,
quando se diz respeito à nossa família. Ah, meu filho quebrou um copo. E aí gera toda uma situação. Meu marido esqueceu de comprar a carne que eu pedi. E gera toda uma situação. Sendo que no nosso trabalho a gente não precisa ser tolerante com o nosso patrão. Às vezes o nosso patrão, a nossa patroa estressa, fala palavras desagradáveis e a gente se mantém tolerante. Que a gente precisa do emprego. Às vezes na nossa igreja o irmão faz uma coisa pra gente e a gente fala, não, tá perdoado. Pode ficar aí, tá tranquilo, sem problema. E dentro da nossa casa a gente não trabalha essa tolerância. Mas é muito importante que a gente desenvolva a tolerância e o respeito dentro da nossa casa. Porque eu tenho certeza que ninguém aqui gosta de ser tratado com desrespeito. Ninguém aqui gosta de chegar em casa e ser recebido aos gritos. Assim como você não gosta, lembre disso. Assim como você não gosta, o outro também não gosta. O que é ruim para você, talvez seja ruim para o outro também. E aí a gente costuma pensar muito em nós e nos esquecemos dos outros, né? A gente quer que o outro tolere os nossos erros. Ou tolere o nosso modo de falar, o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar. Mas a gente esquece que o outro também tem um modo dele de pensar. Também tem um modo dele de agir. E é muito importante a gente desenvolver essa tolerância. Incentive e promova conversas e atividades em família. Programe passeios de vez em quando ou simplesmente desligue a televisão na hora das refeições e use desses momentos para conversar. A gente pode pensar, né? Muitas das vezes, eu não tenho dinheiro para levar minha família para sair. Eu não recebi ainda, então não tem como eu ter um tempo de qualidade com a minha família, porque não tem como eu levar eles para lugar nenhum. Só que os momentos de qualidade em família, eles não precisam ser na rua. Você pode fazer um momento de qualidade. Hoje nós vamos fazer uma sessão de filme. E aí eu vou comprar um salgadinho, vou comprar uma pipoca e a gente vai se reunir e ver um filme. Já dei a dica do Divertidamente, gente. A gente vai se reunir e ver um filme. Ou então nós vamos fazer uma receita juntos. Vamos nos juntar e fazer um bolo. Toda a família vai participar. Não tem os materiais do bolo, tudo bem? Vamos fazer a noite de jogos. Um Uno, um dominó, carta. Vai juntar a família e fazer uma noite dos jogos. Esses momentos são muito importantes e geram boas memórias. Eu tenho muitas memórias de momentos que eu vivenciei com a minha família, com a minha mãe, com as minhas irmãs, que a minha mãe sempre incentivou isso, né? Quando a gente era pequena, e aí tinha as 3 meninas e tal, e nem sempre tinha dinheiro para estar comprando presente para todas, né? E aí a minha mãe, ela fez um computadorzinho de casca de ovo e caixa de sapato. Na época, eu lembro que aquilo era maravilhoso pra gente, era muito divertido. Minha mãe pegava aquela caixinha, né, que a gente coloca o ovo, cortava, e aí botava as letras e pegava a caixa de sapato, abria, fazia a tela e colocava a caixinha do ovo ali. E era o nosso teclado. E era muito divertido, porque não gastava muito, todas as filhas tinham um igual, e a gente brincava de escritório, brincava de restaurante, brincava de escola, de secretária, de tudo. Então ela não precisou de muitos recursos para fazer aquilo. E a gente sabe que não é necessário muitos recursos para a gente ter um momento em família. Cheguei em casa, hoje nós vamos desligar a televisão na hora da janta e nós vamos ter um momento de conversa. Como é que foi o seu dia? Como foi o seu dia no trabalho? Como foi o seu dia dentro de casa? Como foi o seu dia na escola? E escutar também o que o outro tem a dizer. Às vezes a gente chega em casa, né? E a primeira coisa que a gente quer fazer é sentar no celular e mexer um pouco no celular. Porque às vezes no trabalho não pode, ou onde você está não pode. Então a gente quer chegar em casa e mexer logo no celular. Ou ver uma televisão, porque vai passar uma reportagem muito importante. Só que a gente esquece e acaba negligenciando os momentos em família. Então, para a gente ter momentos agradáveis em família, não é necessário muito. Às vezes uma conversa, ou um momento de jantar, para a gente sentar junto e jantar, já é o suficiente. Claro, né? Se você tiver um dinheiro para fazer um passeio, todo mundo gosta. Sorvetinho. E aí eu fiz ali um resumão, né? De tudo que eu falei a respeito das práticas. Está dividido em evite e prefira. Evite ignorar suas emoções e prefira buscar entender o que você sente. Geralmente a gente sente uma emoção e a gente não consegue identificar na hora. Só que quando a gente para pensar e entender o que está acontecendo, rapidinho a gente vai conseguir entender. Eu estou sentindo uma tristeza porque aconteceu uma situação X e aquilo me deixou triste. Tudo bem, eu estou com raiva
porque aconteceu isso, e aí isso me deixou com muita raiva. Muitas das vezes a gente sente, só que a gente não consegue entender o que é, que a gente acaba negligenciando o que nós estamos sentindo. Evite esconder o que sente e prefira reconhecer e conversar sobre suas emoções. Evite fugir de conversas importantes e necessárias e prefira separar um tempo para conversas em família. Evite falar palavras duras e que magoam e prefira usar uma linguagem mais pacífica e calma para uma melhor compreensão. Evite ocupar totalmente seu dia com diversos afazeres e prefira separar um momento de qualidade em família, vendo um filme, fazendo um joguinho, cozinhando alguma coisa juntos. Evite falas desrespeitosas e prefira conversar de cabeça fria para evitar falas agressivas. E aí eu botei, a última imagem diz assim, né? Os membros de uma família com inteligência emocional não se sentem julgados, priorizam o amor e o bem-estar, se apoiam, sabem expressar suas emoções, buscam compreender as emoções dos outros e possuem uma boa comunicação e confiança. Então, se existe uma dessas coisas da qual você ainda não desenvolveu, para você ter uma família com inteligência emocional, busque desenvolver isso. Conversas sem julgamento, priorizar o amor e o bem-estar, tanto o seu como dos outros, se apoiar, apoiar seu marido, apoiar os seus filhos, apoiar a sua esposa, saber expressar suas emoções, buscar compreender as emoções do outro e o que ele está sentindo e ter uma boa comunicação. Lembre-se, as emoções podem ser contagiosas, tanto para o bem como para o mal. Seja você a pessoa que irá agir de forma diferente. Porque muitas das vezes, né, nós esperamos que o outro tome uma atitude. Só que a partir de hoje, vamos nós tomar atitude? Se o outro não está tomando a atitude dele, tome você sua atitude. Se o seu marido não lembra de você, não te manda uma mensagem carinhosa, não te traz uma flor quando chega, lembre você dele. Mande uma mensagem carinhosa para ele, prepare algo especial para ele. Se o seu filho ou sua filha não lembra de você, lembre dele. Chega nele, ó, filho, vi isso, lembrei de você. Vi essa mensagem e lembrei de você. Deixa a mãe te dar um abraço, deixa o pai te dar um abraço. As emoções são contagiosas. E agora, eu separei aqui, ó, duas dinâmicas, porque, para quem me conhece, eu sou a louca das dinâmicas. Eu adoro dinâmica. E aí, eu queria pedir para vocês, por favor, sentarem perto de um membro da sua família ou perto de um amigo ou amiga. Se puder, por favor. Sentem aí, perto da família. Vem, Kelly. A família. Junta a família. Ou os amigos. Junta a família ou os amigos. Junta ou a família ou os amigos. Eliseu, é família. Eu falei. Pode ir lá falar. Oi? Juntou a família? Pode ser amigo, pode ser amiga, sem problema. Foi? Ó, só não vale ficar sozinho. Não vale ficar sozinho. Foi? Vamos pegar. A primeira dinâmica é o seguinte, o nome da dinâmica é o poder da palavra. Nós sabemos que as emoções são contagiosas, tanto para o bem quanto para o mal. E assim também são as palavras. As palavras, elas podem gerar sentimentos muito bons e agradáveis, como também podem gerar sentimentos muito ruins. Então, agora, para a nossa primeira dinâmica, eu quero que vocês falem
palavras positivas para a pessoa que você juntou aí, seja seu amigo, sua amiga, seu esposo, sua esposa. Você vai falar uma coisa positiva para ele. O que você gosta nele ou qual atitude que ele faz que você gosta. Ah, eu gosto que você faça café de manhã. Ou eu gosto do seu arroz é uma delícia. Ah, eu gosto do seu cabelo é muito bonito. Ou eu gosto da sua barba é muito charmosa. Ó, 2 minutinhos aí, pra gente falar uma palavra positiva. Eu gosto do arroz que meu noivo faz, é muito bom. Melhor do que o meu. Da carne também. Oi, gente. Todo mundo conseguiu falar? Todo mundo conseguiu lembrar de alguma coisa? Lembrou? Alguém quer falar? Alguém quer falar? O que falou, o que ouviu? Não? Eu estava falando para ela, eu gosto muito da instrumenta dela, dentro da minha família, a gente vai tocar muito coisa. A minha bisavó, todo dia eu ia para lá, com ela falava a mesma coisa, da minha filha, você atende ela. Aí eu acostumei. Eu gostaria da minha data do meu parente. Aí gostava, mas vou gostar. Eu acostumei, é tão bom, né? Aí sempre saudade, E a segunda dinâmica, junto com a família também, ou com a dupla que você juntou aí, né? Nós vamos desenvolver juntos um plano de ação para a nossa família. Nós falamos, né, sobre a importância da gente desenvolver a inteligência emocional dentro da nossa família. E agora nós vamos desenvolver juntos um plano de ação. O que nós podemos fazer para que nossa família seja uma família com inteligência emocional? E aí eu volto aqui, ó. Lá naquele slide a gente fala sobre expressar as emoções, ter tempo de qualidade, falar palavras positivas e priorizar o amor e o bem-estar, né? Então agora você vai pensar aí, junto com a sua família ou com o seu amigo, o que você pode fazer pela sua família. Ah, eu posso chegar em casa hoje e pedir ajuda para preparar o almoço. E aí nós vamos preparar o almoço juntos, vamos passar um tempo de qualidade juntos e vamos nos comunicar, ter uma conversa ao longo desse almoço. Ah, eu posso hoje, depois do culto, levar a minha esposa para tomar um sorvete. Porque aí a gente vai chegar em casa, a gente vai tomar um sorvete, os meus filhos vão se divertir e minha esposa também. Ah, eu posso comprar um joguinho e aí a gente fazer uma noite de jogos. Ou eu posso chegar em casa e guardar o telefone para poder priorizar a conversa. Então existem diversas ideias, eu poderia ficar falando aqui até amanhã a respeito de ideias. Mas eu vou deixar vocês também pensar um pouquinho. No plano de ação, o que vocês podem fazer para que a sua família tenha uma boa inteligência emocional e tenha um bom convívio uns com os outros. Agora, ó, 2 minutinhos aí para vocês planejarem. Anota aí para não esquecer, anota no celular, anota no papelzinho, ou pede para a esposa e o esposo lembrar. Eu disse que no outro dia que era dia. E aqui eu encerro a minha fala. Agradeço a recepção dos irmãos. Agradeço também novamente pelo convite. Que possam haver outros momentos como esse. Vocês gostaram? Acho que sim, hein? Amém. Quero chamar a Patrícia aqui, Diácono Arilson.